Você sabia que existia uma competição internacional que obrigava clubes sul-americanos a atravessar o planeta para disputar uma única partida no Japão? Round 1. Fight! Esse tal torneio ficou conhecido como Copa Suruga, nome que vinha justamente do banco japonês que patrocinava a competição. Mas a partir de 2019, depois de uma grave crise envolvendo o banco, o termo Suruga deixou de aparecer no nome da competição e passou a se chamar J-League YBC Levin Cup Comebol Sudamericana Championship. Nossa, que bosta! O nome ficou muito mais ridículo e comprido, mas a ideia continuava a mesma: colocar frente a frente um clube sul-americano e um japonês. A primeira edição aconteceu em 30 de julho de 2008, no estádio Nagai, em Osaka. O Gamba Osaka, campeão da Copa da Liga Japonesa de 2007, recebeu o Arsenal de Sarandi, da Argentina, que havia ganhado a Copa Sul-Americana daquele mesmo ano. A competição, valendo taça oficial, acontecia somente um jogo, no estádio da equipe japonesa. Então a equipe sul-americana viajava e entrava em campo com a pressão da torcida adversária. Mas mesmo com tudo isso, o Arsenal de Sarandi segurou o empate durante quase toda a partida. Até que aos 42 minutos do segundo tempo, Carlos Castelloni apareceu para marcar de cabeça e dar ao clube argentino uma vitória por 1-0. A Copa Suruga então tinha o primeiro campeão da sua história. O Internacional havia conquistado a Copa Sul-Americana de 2008 e precisou viajar para Oita, no sul do Japão, para enfrentar justamente o Oita Trinita, campeão da Copa da Liga Japonesa. O Inter daquele período era comandado pelo técnico Tite. Ele acabou perdendo o pai na véspera da viagem ao Japão e declarou que a conquista da Copa Suruga teria um significado especial para ele. O jogo em Oita permaneceu equilibrado durante o primeiro tempo, mas logo no começo da segunda etapa, Andrezinho encontrou Alexandro com um lançamento preciso e o atacante finalizou forte para abrir o placar. E minutos depois, Andrezinho recebeu o passe de Bolanhos e acertou um chute de fora da área para fazer 2-0 para o Inter. O Oita Trinita ainda conseguiu reagir e marcar um gol, mas agora a Copa Suruga tinha seu primeiro campeão brasileiro, o Internacional, que venceu no Japão por 2-1. Em 2010, o FC Tóquio empatou em 2-2 com a LDU de Quito e venceu nos pênaltis. O Júbilo Iwata também empatou em 2-2 com o Independiente da Argentina e levou o título nos pênaltis. Em 2012, o Kashima Antlers enfrentou a Universidade de Chile, novamente em uma partida equilibrada que terminou em 2-2 também. Mas nos pênaltis o clube japonês venceu e conquistou o título. O São Paulo havia conquistado a Copa Sul-Americana de 2012 e viajou para o Japão em uma temporada muito complicada. O clube paulista estava na zona de rebaixamento e vivia uma pressão grande da torcida. E o mais legal é que o São Paulo aproveitou a viagem para disputar outros amistosos internacionais. Venceram o Benfica por 2-0 e depois o São Paulo disputou a Audi Cup, enfrentando gigantes como Bayern de Munique e Milan. O jogo no Japão começou com o São Paulo tentando controlar a partida, mas o time japonês foi aos poucos encontrando os espaços. Aos 25 minutos, Yuya Osako abriu o placar e no final do primeiro tempo ampliou para 2-0. O jogo parecia perdido, mas Paulo Henrique Ganso assumiu a responsabilidade no segundo tempo e aos 13 minutos acertou um chute rasteiro de fora da área para diminuir a vantagem. E em seguida, Ganso participou novamente da jogada e Aloísio marcou o gol de empate do São Paulo. Mas nos acréscimos, com um chute desviado que enganou Rogério Ceni, o Kashima Antlers marcou e venceu por 2-0. Em 2014, o Kashiwa Reysol derrotou a equipe argentina do Lanús por 2-1, inclusive com uma grande atuação do brasileiro Leandro, com um gol e uma assistência. Ele que se tornou um dos maiores ídolos da história do Kashiwa Reysol. Já em 2015, o campeão da Copa Suruga foi o River
River Plate. A equipe argentina viajou para o Japão para enfrentar o Gamba Osaka. Marcelo Gallardo comandava o River e vários outros craques participavam daquele River Plate. O jogo terminou 3-0 para o River e essa história mostrou uma particularidade da Copa Suruga. O fato de o clube sul-americano estar viajando para o Japão não significava que o time japonês seria o favorito, mesmo com a torcida e o mando de campo a seu favor, mas a qualidade individual dos clubes sul-americanos poderia fazer a diferença. Em 2016, o representante sul-americano foi o Independiente Santa Fé e o adversário seria novamente o Kashima Antlers. No final do segundo tempo, o Humberto Osório marcou o gol da Independiente Santa Fé, que venceu a equipe japonesa por 1-0. Em 2017, a Chapecoense recebeu o direito de disputar a competição, depois de ser declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Meses depois, o Barcelona convidou a Chapecoense para disputar o troféu Juan Gamper em agosto de 2017. O confronto entre Chapecoense e Urawa Red Diamonds foi extremamente equilibrado. Já nos minutos finais, o jogador japonês foi derrubado na área por Douglas Grolli em um pênalti bastante duvidoso, mas o árbitro acabou marcando. O resultado foi Urawa Red Diamonds 1, Chapecoense 0. Em 2018, o Independiente da Argentina enfrentou o Cerezo Osaka e venceu por 1-0 com um gol de Silvio Romero. Depois de 10 edições da Copa Suruga, o banco que dava nome à competição estava enfrentando uma grave crise de reputação no Japão. Uma investigação encontrou manipulação de documentos e apontou problemas graves de governança e de conformidade dentro do Banco Suruga. Com isso, a competição deixou de carregar o nome Suruga a partir de 2019. O Atlético Paranaense chegava no Japão para enfrentar o Shonan Bellmare, em um dos melhores momentos de sua história sob o comando de Thiago Nunes. O placar final foi um incrível 4-0. A vitória teve um peso especial para o Atlético, porque representou o segundo título internacional da história do clube, poucos meses depois da conquista da Copa Sul-Americana de 2018. No ano seguinte, devido à pandemia, a competição não foi realizada e acabou não sendo retomada nas próximas temporadas. Então o jogo entre Atlético e Shonan foi o último da competição. A tão interessante Copa Suruga terminou em 2019, mesmo sem ninguém saber que aquele seria o último jogo. E olhando para as 12 edições que tivemos, no total foram 6 campeões sul-americanos e 6 campeões japoneses, mostrando um equilíbrio bastante grande. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês se lembram da Copa Suruga? E o seu time já disputou essa competição? Deixa nos comentários e também comentem outras sugestões de vídeos aqui para o canal. Se estão gostando, peço que se inscrevam e compartilhem com os amigos. Nos vemos na próxima e valeu!